Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar uma série para a gente fazer um review aí das últimas disciplinas do semestre. Alguns de vocês têm me pedido, né? E tenho certeza que isso vai ajudar vocês aí nos estudos, né? Sabemos aí também que o que nos motivou a fazer esse trabalho também foram as situações aí que ocorreram, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde a gente teve muitas pessoas atingidas, né? Muitos sofrendo consequências graves ainda, mesmo quase 45 dias depois desses incidentes, né? Isso tendo por base a data desse vídeo. Então eu quero, antes de mais nada, desejar que todos estejam bem, estejam seguros, com os seus familiares, enfim. E o principal propósito mesmo é que vocês tenham acesso, então, a esse material para continuar os estudos de vocês. E acima de tudo, né, não desistam dos seus estudos, porque isso vai passar. Né? Isso vai passar e juntos a gente vai vencer essa fase. Então, vamos para o vídeo, então. Hoje o nosso tema será economia e mercado. Esse vídeo aqui, a ideia é que ele não seja muito longo, tá? Mas que vocês tenham aí uma ideia, um review aí de tudo que foi visto nessa disciplina, tá? Então, a gente vai iniciar então por economia e mercado, certo? Então, nessa unidade um a gente vai ver os conceitos fundamentais da economia, a gente vai falar sobre as classificações de bens e serviços e também um pouquinho sobre microeconomia, tá? E um dos primeiros conceitos, tá, é a gente entender o que é economia, tá? Economia, ela vem do grego, tá? E aí é a junção de duas palavras, tá? A palavra oikos e a palavra nomia, né? Que a gente vê aqui nesse próximo slide. Então, oikonomia seria a palavra original do grego, né? Oikos equivale a casa, lar, né? Onde as pessoas convivem. E nomos, tá? Tem a ver com cuidado, com gestão. Então a gente pode entender que a economia, então, uh, é a área do conhecimento que analisa os recursos considerados escassos, a gente vai ver bastante sobre isso, e as necessidades tidas como limitadas, ou melhor, ilimitadas. Tá? Então, a relação de economia com o conceito de escassez, a gente entende que as necessidades humanas, elas são ilimitadas, né? As necessidades que o homem tem são infinitas, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Com tantas opções de compra, tantas opções de consumo, né? Mas a gente também entende que os recursos são limitados, né? E muitas dessas coisas são realmente é, são realmente muito caras, né? E precisa realmente desembolsar uma grande parte dos recursos, tá? Então, baseado nesses dois conceitos, a gente tem aqui duas questões, tá? A questão da escassez e a necessidade da escolha, né? Entender que é escasso e também entender que precisa de uma necessidade de escolha racional, tá? Então, tem outros princípios aqui, né, que as pessoas enfrentam. Um deles, tá, é que as pessoas enfrentam os trade-offs. O que quer dizer trade-offs, tá? Trade-off quer dizer que sempre que precisa se tomar uma decisão, fazer uma escolha, tá, sempre vem uma consequência junto com ela. Tá? Então, se eu decido gastar um valor, um recurso para adquirir alguma coisa, eu preciso saber que eu não terei mais esse recurso. Ele foi destinado a uma compra, né? Então, constantemente os atores econômicos, quem são os atores econômicos? Importante que vocês gravem isso. São os consumidores, são as empresas, são os governos, tá? E esses tomam as decisões e esse processo de tomada de decisão influencia a economia de um modo geral. Também existe um outro princípio que diz que o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Quer dizer que se a gente
resolve, né, adquirir algo, né, investir em alguma coisa, e com isso a gente precisa despender um recurso, tá? A gente deve levar em consideração que a gente está abrindo mão, tá, desse recurso, né? Seja ele por um período de tempo ou até permanentemente. Tá? Então, esse a gente chama também de como custo de oportunidade. Também a gente tem as pessoas elas são racionais e elas pensam na margem. E o que isso quer dizer? Que a economia considera as pessoas racionais e que elas são capazes de fazer o máximo para alcançar os seus objetivos. Né? Também um outro conceito diz que as pessoas reagem a incentivos. E esse é um tema bem interessante, porque os incentivos eles podem exercer um papel fundamental na situação das escolhas. Né? E isso a gente viu que o governo, por exemplo, ele pode criar alguma política pública que pode influenciar o comportamento do consumidor. Né? Vale lembrar que há pouco tempo atrás o governo lançou alguns incentivos fiscais para aquisição de carro 0 km. Em outro momento, lançou-se também um incentivo para aquisição de produtos da chamada linha branca, né, que são refrigeradores, que são fogões, freezers. Então, esse é um mecanismo que o governo utiliza muito para poder aquecer a economia e porque acaba influenciando a decisão dos consumidores. Tá? Também nós temos um outro princípio de economia que quer dizer que o comércio pode ser bom para todos, ou seja, países devem se especializar na produção de produtos que possuem vantagens competitivas. O que são essas vantagens competitivas? Menor custo e adquirir de outros países os demais produtos. Então, quanto melhor a eficiência de um país, gravem isso, quanto melhor a capacidade de produção, quanto melhor a eficiência desse país em produzir recursos com menos custo, esse país se destaca e consegue então vender os seus produtos, e mais para frente a gente vai ver que isso influencia muito na balança cambial de determinado país. Mercados são uma boa maneira de organizar a economia. Então, o próprio mercado, a partir das forças da oferta e da demanda, também nós vamos ver a seguir, pode organizar a economia e o governo só faria intervenções quando o mercado sozinho não conseguisse resolver os seus problemas. Tá? Então, quanto mais o governo deixar o mercado agir nessa balança, né, de economia e demanda, melhor será, tá, para a economia de uma maneira geral. Tá? E um outro princípio, tá, é que os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Os governos eles só possuem um papel importante para a economia de mercado, né, que podem fazer intervenções quando surge algum problema muito sério, né? Por exemplo, quando a moeda ela está muito desvalorizada, ou quando algum algum setor da economia foi muito prejudicado por alguma tragédia, né? Então, nesses pontos cruciais aí é que o governo pode sim intervir de alguma forma e auxiliar na economia. Tá? Outro princípio, tá, que o padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços, né? Então, países com maior nível de produtividade tendem a possuir um padrão de vida melhor. A gente vê isso, né, em muitos países desenvolvidos, né, como Estados Unidos e alguns países europeus também. A gente consegue perceber que eles têm uma qualidade de vida melhor, têm segurança melhor, têm uma saúde melhor, e isso se resume numa qualidade de vida melhor. Basta você dar um Google aí e olhar quais são os melhores países aí que têm o melhor ranqueamento na questão qualidade de vida. Tá? Também um outro princípio é que os preços sobem quando o governo emite mais moeda. Então, o governo, né, quando ele precisa emitir mais moeda, né, aumentando
a circulação da moeda provoca um aumento da inflação. Então, isso é um assunto bem complexo, assim, mas sempre que vocês ouvirem que o governo está emitindo moeda, tá? Isso não é uma coisa boa. Tá? Isso é uma coisa que faz com que a inflação acabe prejudicando o consumo das pessoas, e você sabe que a inflação não é uma coisa boa. Tá? A economia também ela enfrenta trade-off, né? Que foi que a gente falou no primeiro princípio ali da economia, lembram, né? Lembram ainda o que é trade-off? Que sempre que a gente precisa tomar uma decisão, né, a gente vai abrir mão de alguma coisa, tá? Justamente por essa decisão, tá? Então, então a sociedade enfrenta esse trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Olha só, que isso quer dizer que aumentar a quantidade de moeda em circulação aumenta o consumo, pressiona a inflação, e o governo ele deve então equalizar o aumento do consumo, né? O crescimento econômico e o controle da inflação. E a gente vai ver mais para frente, né, que um dos mecanismos para fazer com que a inflação, com que haja um controle melhor nesse sentido, né, é sem dúvida alguma mexer na taxa básica de juros, né, que nós conhecemos aqui no Brasil como taxa Selic. Tá? Então, baseado em tudo que a gente viu até agora, tá? A gente entende que ainda que existem uns problemas econômicos fundamentais, tá? Na economia, tá? E aí, quais são esses problemas? Né? O que produzir? Tá? Que se relaciona com a escolha pelo empresário, né? Em relação ao que produzir. Também o quanto produzir. Definir as quantidades produzidas a partir da capacidade e da limitação da empresa. Para quem produzir? Decidir qual é o público-alvo, né? Que nível ou qual nível de renda tem o consumidor. E também como produzir, que está relacionado ao processo de produção, à tecnologia. Nós bem sabemos que quanto melhor a tecnologia de uma empresa, que um empresário pode colocar na sua produção, melhor será o trabalho e também menor o custo. Tá? Então isso é muito importante a gente ter conhecimento. Tá? Tranquilo até agora, gente? Então agora a gente vai entrar no segundo tema dessa primeira unidade. Fica comigo até o final, que com certeza esses conhecimentos aqui vão ajudar vocês a entender melhor a disciplina, né, e vocês vão conseguir realizar as avaliações de vocês de uma forma mais tranquila. Então, o segundo tema, tá, fala da classificação de bens e serviços. Tá? Então, nós temos aqui a classificação dos bens em relação à sua raridade. Tá? Então, bens livres, tá? A sua quantidade ela é ilimitada e pode ser obtido sem nenhum esforço. Né? Como no caso, a sua quantidade é ilimitada, né? E pode ser obtido assim, normalmente. Como, por exemplo, oxigênio, luz do sol. Por enquanto ainda não tem custo nenhum. Eu espero que continue assim enquanto nós vivermos. E também temos os bens econômicos, tá? Que são bens e serviços limitados, né? Que, como o próprio nome já diz, são escassos. Aí possuem um valor de mercado. E aí a gente pode colocar todos os outros bens que a gente adquire, como a nossa casa, o nosso carro, esse computador ou celular que nós estamos assistindo a essa apresentação. Então, tudo isso são bens econômicos e, portanto, escassos, certo? E aí nós temos também os bens públicos, né, que são os bens e serviços oferecidos pelo governo. Tá? E aqui a gente pode chamar, por exemplo, né, a segurança pública, o corpo de bombeiros, né, a saúde, a educação. Né? É claro que isso na data desse vídeo. Né? Se não acontecer nenhuma privatização no futuro e que mude esse cenário, eles continuarão
gratuitos, né? Afinal de contas, nós pagamos impostos aí para que esses serviços nos atendam, tá? E também nós temos os bens econômicos, tá? Que são bens e serviços limitados e escassos, tá? Beleza? Esse aqui eu já falei. Ah, desculpa, acabou voltando ali. E temos os bens privados, né? Que são bens e serviços oferecidos pelas empresas, que são disputáveis e exclusivos. O que quer dizer isso, né? Que apenas quem paga por esses produtos ou serviços é que pode ter, né? E ali tem uma imagem de um supermercado, por exemplo, né? Que são os produtos em geral, né? Da nossa alimentação ou vestuário, entre tantos outros, tá? E aí, continuando, né? Nós temos agora os agentes econômicos do sistema capitalista, né? E o sistema capitalista é o sistema que mais temos no nosso planeta, nos países aí que fazem parte dele. Tá? Então nós temos aqui a empresa, tá? Que é o agente econômico responsável pela comercialização de bens e serviços, né? E ele tem um objetivo muito claro, que é o lucro. Tá? Nós temos também as famílias, que é responsável pelo consumo desses bens e serviços que foram produzidos pelas empresas, tá? E além disso são proprietários dos fatores de produção, tá? Que oferecem a mão de obra, né, para as empresas, né, em troca dos seus salários, né? E aqui já começa, né, a funcionar o ciclo da economia, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que as empresas contratam as famílias para realizar a produção dos seus produtos, certo? E, em contrapartida, essas mesmas famílias, né, acabam consumindo esses produtos e, de certa forma, esse dinheiro retorna para as empresas. Olha só que interessante, né? E aí nós temos também um outro agente que fica interessado em tudo isso, né? Que nada mais é que o governo, né? Que aí nós temos o governo representado pelos nossos municípios, pelo nosso estado, representado também pelo nosso governo federal, certo? Que é responsável por melhorar, ou deveria, né? Melhorar as relações entre empresas e famílias e criar um ambiente econômico favorável, tá? Temos também o setor externo, tá? Que representa todos os demais países e instituições e que possuem alguma relação comercial com o Brasil, né? E nunca deixando de lado, né, que o Brasil é um país fundamentalmente exportador, produtor, exportador de commodity. Né? Então, o mercado externo é fundamental para o crescimento do país. Né? Então, nós somos fornecedores de muitas commodities. E eu sei que vocês lembram o que são essas commodities, porque nós já falamos. Mas só para repetir, então, o Brasil é grande exportador de minério, né? Minério de ferro. Também ele exporta muito do agro, né? Soja, milho, né? Também exporta pedras preciosas, e tantos outros, né, itens, petróleo, café, enfim. O Brasil é um país muito exportador de commodities, né? Isso deve ficar bem claro para todos. Então, continuando aqui, tá? Começa agora os fatores de produção. O que são esses fatores de produção? Eles são os elementos utilizados no processo de produto e bens de serviço. Então, nós temos os recursos naturais que vêm da terra, né, que são todos os bens econômicos utilizados na produção e que são extraídos da natureza. Né? E aí a gente pode dizer aqui, por exemplo, água, minerais, fauna, flora, né, enfim, tantos outros itens. Temos também os recursos humanos, tá, que é o trabalho físico ou intelectual, que é a utilização
que é utilizado na produção desses bens e serviços. E a gente pode citar, né, como por exemplo o trabalhador rural, né, que é o trabalho físico, a consulta médica, que é o trabalho intelectual, né, sem falar que o Brasil também exporta muitos engenheiros, muita gente que acaba se destacando através de diversas áreas do conhecimento, e o Brasil também exporta muito mesmo do seu capital intelectual. O bom mesmo é se esse capital intelectual ficasse aqui no país, né, para gerar mais valor através de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, um país que só exporta esse tipo de mão de obra, né, acaba também tendo prejuízos, né? Então é importante nossos governantes pensarem nisso também. Continuando aqui nos fatores de produção, nós temos o capital, que são todos os bens utilizados no processo produtivo, né? E aí a gente pode. A gente não considera aqui, nesse caso, o dinheiro, mas sim os equipamentos utilizados no processo da produção. E aí a gente fala o quê? A gente fala de maquinários, de edifícios, de infraestrutura. Por isso, quanto melhor a infraestrutura de um país, né, quanto melhor os portos, melhores as rodovias, né, é muito melhor para o escoamento de uma produção, quando a gente fala de agronegócio. Também a capacidade empresarial, é a capacidade de saber fazer do empresário, né, que representa a capacidade do empresário de tomar decisões assertivas para que ele tenha essa oferta de bens e oferta de serviços. Então é importante que o nosso empresário, é importante que as nossas empresas, elas tenham esse conhecimento, né, que realmente saibam o que estão fazendo, o que estão produzindo, conheçam as boas práticas para, de novo, gerar valor, né, gerar valor para que esse dinheiro, esse capital possa girar dentro do nosso país. E também aí a tecnologia, né, que representa as inovações, né? Que isso tem que ficar muito claro para todos nós, né? Que quanto mais tecnologia nossas empresas tiverem, quanto maior seja essa tecnologia empregada nos meios de produção, melhor será o custo e será melhor para todos, para toda a cadeia produtiva, tá? Seguindo aqui, o funcionamento desse sistema capitalista, né? Como é que funciona essa economia, tá? Ela é uma economia de mercado e pode ser explicada através das relações, né? Das interrelações entre os fatores econômicos que a gente já falou e também os fluxos da economia. Tá? Então, a seguir a gente vai falar sobre essas relações, né? Entre os atores da economia e o fluxo, né? Desse e o fluxo circular dessa renda, né, desse modelo com o governo. E aqui nós temos essa imagem, tá, que vai mostrar bem esse fluxo, tá? Então a gente vê aqui que bem no centro está o governo recebendo impostos, recebendo taxas, né? Por um outro lado também ele pode gerar subsídios, eles pode gerar bens para quem? Para as famílias, para as empresas, para os mercados de bens e serviços, que por sua vez faz girar a economia, as empresas, né? Como no caso aqui, gerando salários, aluguéis, lucros que vão para os mercados de produção, né? Que são vendidos para as famílias, né? E também nós temos as famílias que consomem, né, os bens e serviços e são proprietárias dos fatores de produção e que os vendem para as empresas, ou seja, que nada mais é do que as pessoas vendem o seu trabalho, vendem o seu tempo disponível para as empresas para daí gerar valor. Tá? Então isso faz parte da cadeia da economia. Né? Então isso é o que acontece aí na nossa economia no dia a dia. Tranquilo até aqui, gente? Eu espero que sim. Tá? Vamos falar mais um pouquinho. Agora nós entramos no tema 3. Tá? E a gente vai falar agora
um pouquinho sobre microeconomia. Tá? A microeconomia estuda a interação entre compradores e vendedores em determinados mercados. E podemos dizer que ela analisa o comportamento individual dos agentes econômicos de uma economia. Tá? Então, na teoria da demanda, por exemplo, que é algo que com certeza é muito interessante para a gente, tá? A economia da demanda, a teoria da demanda, mostra que a procura e procura entender e explicar o comportamento do consumidor ao escolher os bens e serviços, né? Então, a lei geral da demanda defende que há uma relação inversamente proporcional entre o preço e a quantidade demandada. Olha só que interessante. Quando o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. E quando o preço diminui, a quantidade demandada aumenta. E ali está então um gráfico mostrando exatamente isso. Tá? Então a curva da demanda é conforme essa imagem que estou mostrando para vocês agora ali. Tá? E aí, o que afeta essa curva da demanda? Tá? E ali a gente pode listar alguns influenciadores dessa curva da demanda. Renda dos consumidores, preço dos bens complementares, preço dos bens substitutos, propaganda, marketing, expectativa sobre o futuro, fatores climáticos, hábitos e costumes e muitos outros. Tá? Tudo isso afeta a curva da demanda. Tá? E aí nós temos também agora a teoria da oferta, que ela estuda a resposta do produtor, ou seja, quem é esse produtor? Quem é esse produtor? É o empresário. É o empresário que está lá na outra ponta. Tá? É aquele que acaba ofertando os produtos para que nós, consumidores, possamos consumir, possamos adquirir através da nossa renda, do nosso salário, do nosso dinheiro. Tá? Então, nesse caso, né, estuda a resposta do produtor aos movimentos do mercado e procura entender e explicar o comportamento do empresário, né, ao ofertar esses bens e serviços, né? Então essa lei geral da oferta, tá, defende que quanto maior o preço, maior é a quantidade ofertada de um determinado bem ou serviço. Tá? E isso ocorre porque o empresário se sente mais disposto a aumentar a oferta se o produto ou serviço, né, o mercado estiver pagando mais por isso. Tá? Então, notem, né? Notem aqui de novo, né? Num primeiro momento a gente havia comentado, né, que as empresas estão aqui para quê? Para ter lucro. Né? Então, quanto maior é o preço que ele pode vender, que é aceito pela sociedade, mais ele lucra. Aí isso é interessante para o empresário. Tá certo? E graficamente, né, é assim que funciona, é assim que é mostrado, né, a curva da oferta. E o que afeta, né, esse gráfico da oferta, né? Quais são os fatores que afetam esse gráfico? Tá? É o preço dos insumos, da tecnologia, preço dos produtos competitivos, políticas do governo. Então, tudo isso pode afetar, tá, uma curva da oferta. Tá? Então, gente, era isso que eu tinha para esse momento. Tá? Falamos bastante a respeito dessa primeira unidade. Tá? E eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Você pode voltar, rever quantas vezes você quiser. E se você gostou, né, disso que a gente viu até agora, tá? Se realmente você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Pode se inscrever, compartilhar, curtir também, tá? Compartilha no teu grupo aí de WhatsApp, tá? E eu desejo a todos aí, tá? Que todos estejam bem, em segurança, certo? E até o nosso próximo vídeo que nós veremos
a unidade 2 dessa mesma disciplina. Um grande abraço aí e até o próximo.